Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Tenham, tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana. Que todos venham tendo uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus, que só Deus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, apertem no seu like, minhas amadas irmãs. Para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Para que a palavra do Senhor ela chegue nas famílias, nos lares, nos corações, nas mentes, para que venha ter salvação, libertação, restauração diante das famílias, nos lares, minhas amadas irmãs. Que essa é a vontade de Deus na sua vida, na minha vida e em todas nós, em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 1 Pedro, aleluia. 1 Pedro, deixa um momentinho só, minhas amadas irmãs. 1 Pedro, verso 1 e o 13, que diz assim: Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Então, minhas amadas irmãs, a palavra do Senhor diz a mim e a você, portanto, cingiu o lombo com vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingir os lombos, minhas amadas irmãs, eu entendo que é estar diante da palavra, é estar diante da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. É estar diante da presença de Deus todos os dias. É cingir o vosso lombo com a palavra de Deus. É estar, aleluia, firmada na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí diz assim: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento, minhas amadas irmãs, ele tem que estar aberto. Para que eu e você, aleluia, viemos entender a palavra do Senhor. Como ela é. Porque que o nosso entendimento se abre para a palavra, o nosso coração se abre para a palavra. Então vem para o entendimento, ela desce para o coração. E o nosso coração fica cheio da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento. Aleluia. Sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Como filho obediente, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Então, quando eu e você não conhecia a palavra, aleluia, a gente vivia pela nossa ignorância. Deus tem, quando a gente não conhece a palavra, somos ignorantes. Mas quando eu e você passamos a entender, a ouvir a palavra de Deus diz, ouvir, a nossa fé aumenta quando nós ouvimos a palavra e a palavra de Deus. Ouve a palavra e ela vem para o coração. Então, o nosso entendimento, minhas amadas irmãs, ele se abre para a palavra de Deus. Aleluia. E quando ele se abre, aleluia, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que antes disso, nós somos o quê? Filho bastardo. Mas quando nós somos filho de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida, passamos a ser chamado filho de Deus. Filho do Altíssimo, aleluia, do Todo-Poderoso. Aleluia, como filho obediente. Então nós temos que ser, minhas amadas irmãs, obediente a Deus. Aleluia, obediente à palavra. Quando eu obedeço, procuro me esforçar todos os dias para ser obediente à palavra de Deus. Eu estou sendo obediente ao próprio Deus, o próprio Jesus. Aleluia. Como filho obediente,
não vos conformando com a inconcupiscência. A gente não tem que se conformar, aleluia, com as coisas do mundo, com aquilo que não vem de Deus sobre a nossa vida. Então, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja repreendido, caia por terra. Eu só aceito na minha vida o que vem de Deus. O que vem do Senhor, eu aceito sobre a minha vida. Aquilo que não vem de Deus, que seja repreendido em nome de Jesus. Não conformai com as coisas do mundo. Aleluia. Com a inconcupiscência que antes havia em vossa ignorância. Então, pela nossa ignorância, muitas vezes, quando a gente não conhecia a palavra, não ouvia falar de Deus, nós era dado como ignorância diante do Senhor. Por quê? Porque a gente não conhecia. Lá em João 8:38 diz assim: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Quem é que nos liberta, minhas amadas irmãs? É a palavra. É a palavra de Deus que nos liberta. É a palavra de Deus que nos cura. É a palavra de Deus que nos restaura, que nos levanta, que nos salva, que nos dá o que eu e você precisamos. É a santa palavra. Aleluia. Mas como filho obediente, não conformado com a inconcupiscência que antes havia em vossa ignorância. Então, como filho de Deus, eu tenho que ser obediente a Deus. Aleluia. Lendo a palavra, aleluia, orando e me chegando diante do Espírito Santo. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou? Jesus. Jesus, ele é santo, minhas amadas irmãs. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, eu e você temos que viver uma vida em comunhão com Deus. Nós temos que lutar, me esforçar para que eu venha ter uma vida em santidade com o Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, seja santo, porque eu sou santo. Aleluia. Portanto, escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, Jesus, ele é santo. Jesus, ele é tudo. Então, eu tenho que ter uma vida em comunhão com ele. Eu tenho que ter uma vida, minhas amadas irmãs, me esforçar para ter uma vida em santidade com o Senhor Jesus Cristo. Me esforçar para jejuar, me esforçar para orar, me esforçar para abençoar, me esforçar para ler um pouco a palavra. Ter uma vida ali, constantemente, em comunhão com o Espírito Santo. Para que o meu nome não venha sair do livro da vida. É isso que eu e você temos que se esforçar. Por isso que viver diante da palavra, minhas amadas irmãs, ela não é fácil. Mas o preço que a gente aqui renuncia tudo do mundo e vivemos diante do Senhor vai valer a pena. Porque a nova cidade, aleluia, estará esperando por mim e por você. Mas para mim chegar nessa cidade, na Jerusalém, aleluia, que já está pronta desde antes da fundação do mundo, diz a palavra, eu tenho que viver uma vida em comunhão com meu Deus. Ter uma vida em santidade com meu Deus. Orar pela minha família, para que a minha família seja liberta, para que a minha família venha ser salva. Aleluia. Essa é que uma mulher de Deus, um homem de Deus, o nosso caráter diante do Senhor tem que ser esse. Aleluia. Não tem como ser diferente, minhas amadas irmãs. Porque ou eu ou você, ou é de Deus ou não é. Ou é de Deus ou não é. Então nós temos que lutar para ser de quem? Para ser de Deus, do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que viver uma vida em comunhão, viver uma vida em santidade com o Espírito Santo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Oh, que coisa linda. Oh, que coisa maravilhosa Deus tem para mim e para você. Agora depende de mim e depende de você. Você querer ter essa vida com ele. Como é que eu tenho essa vida com Jesus, minhas amadas irmãs? É como eu acabei de falar. Em oração, jejuando, lendo um pouco a palavra, orando a Deus, conversando com ele, deixando tudo do mundo, mas se aproximando mais do Espírito Santo de Deus. Para que quando eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim. Isso é lindo. Às vezes vem o desânimo, às vezes vem o sono, vem a preguiça. Mas nós temos que lutar contra tudo isso. Por isso que a palavra de Deus diz, nós temos que matar um gigante todos os dias, para que eu e você venhamos a vencer.
aleluia, para que no dia da vinda do Senhor, aleluia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu e minha família será salva pela misericórdia de Deus, pela graça que nós mereceremos. Nós não merecemos nada, minhas amadas irmãs, mas pela misericórdia do Senhor, todos os dias da nossa vida, porque cada manhã que Ele nos levanta, minhas amadas irmãs, aleluia, é a misericórdia dEle que nos alcança todos os dias. E nós temos que permanecer durante o dia todo, com pensamento nele, conversando com ele, orando com ele. Se estamos trabalhando a mente nele, se estamos em casa fazendo as coisas, lavando a louça, varrendo a casa, mas é com pensamento em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com pensamento nele, porque ele é que faz, aleluia, a diferença na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Então, seis santo porque eu sou santo. E se vós invocai por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós temos que andar em temor e em tremor. Eu não tenho medo de Deus, porque Deus ele não é bicho, Deus ele é um espírito vivo, mas um espírito vivo de amor, de salvação, de libertação, de restauração. Nós temos que ter temor diante de Deus, diante da palavra, porque Ele é santo, Ele é um Deus tremendo, aleluia, Ele é um Deus soberano, mas eu tenho que ter respeito por Ele, eu tenho que ter temor nele, mas eu tenho que me achegar, porque Deus quer ter intimidade, Deus quer ter comunhão comigo e com você. Agora cabe a mim e a você querer ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Para que você e eu e a nossa casa venhamos ter uma vida de comunhão, nossos filhos se converter, nossos filhos ter salvação, nossos maridos ter salvação, nossa família ter salvação. Depende primeiramente de Deus e de eu e você estar como diz ele, na posição, aleluia, na posição de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que eu e você faça. Para que a nossa casa, minhas amadas irmãs, venha ter conversão, libertação e salvação. Isso é importante, que Deus espera de mim e de você. São esse caráter que eu e você devemos ter diante do Senhor. Aleluia, ter uma vida de comunhão, uma vida de santidade diante do Espírito Santo. Abençoar as pessoas, aleluia, desejar o bem, o melhor para aquelas vidas, que aquelas vidas venham ter convenção, que aquelas vidas venham ter, aleluia, o mesmo Deus que eu conheci, você, sua família e sua casa venham conhecer, para que a sua casa e a sua família venham ser liberta, para que a sua casa e a sua família venham ter convenção diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque pela misericórdia dele, aleluia, a palavra dele diz, não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas nós temos que continuar a viver em oração, continuar perseverando, aleluia, jejuando, pedindo a Deus a misericórdia dele em oração, para que a nossa casa, a nossa família venha ser liberta, venha das trevas, porque o mundo é treva, mas Jesus, ele é luz. Aleluia. Jesus, ele é luz, minhas amadas irmãs. E temos que viver, aleluia, todos os dias, aleluia. Mesmo que seja difícil, mesmo que não seja fácil, mas nós temos que lutar contra a nós mesmos, mas em busca e caminhando diante do Senhor. Para que a minha família e a tua família venha se salvar e se libertar. Louvado seja Deus, minhas amadas irmãs. Que Jesus abençoe a sua vida. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, venha estar no coração de vocês. Minhas amadas irmãs, leia a palavra. Se você tem Bíblia, leia a Bíblia. Se você não tem, compre uma. Tenha a casa do evangélico, entre numa casa. Peça a direção de Deus e compre uma Bíblia. E leia a palavra, vá para a igreja. Aleluia. Para que a sua vida, a nossa vida, minhas amadas irmãs, venha ter alegria, venha ter a verdadeira vida que se chama Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Estou orando por cada uma de vocês, aleluia. Aquela que me pediu oração para sair do aluguel, creia que você vai sair do aluguel, creia que você vai sair daí para dentro da sua casa, porque isso aí para Jesus não é nada, minhas amadas irmãs. O que Deus quer de mim e de você é que nós cremos, continuamos na posição, aleluia,
não perder nem para a esquerda nem para a direita, mas olhando para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Se você estiver doente, eu não sei, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe, esteja curada em nome de Jesus. Assim eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.